Marcelo, não, foi o Luan que entrou agora. Tira o print aí, Luan, dessa apresentação aí. Responder essas 5 questões hoje e mandar para mim, tá? Até o final do dia aí, mandar hoje. Essas 5 questões. Tiraram? Sim, eu sim. Bom, então vamos lá. Forma de propagação de calor. Bom, como a gente já viu, né? Corpos em diferentes temperaturas eles tendem a trocar o calor até atingir o equilíbrio térmico, né? Nós vimos isso aí, né? Um corpo quente e um corpo frio, quando eles se aproximam, o calor do que tem a temperatura maior vai saindo dele e indo para o objeto que tem a temperatura menor, tá? Então a troca de calor aí até que atinja um equilíbrio térmico, até que os dois tenham a mesma temperatura. Tá? Essa transição de energia térmica aí, ela é denominada de propagação de calor. Tá? Essa transferência, né, de um objeto para o outro, ou de um objeto, no mesmo objeto, de um local para o outro, é chamado de propagação de calor. Vamos já ver um exemplo disso aí. Existem 3 formas principais aí de propagação de calor. Temos a condução, a convecção e a irradiação. Condução, convecção e irradiação. Convecção, radiação, os 3 estão aqui no mesmo esquema, tá? Mas nós vamos detalhar cada um deles. Aqui nós temos, por exemplo, o Sol, né? E radiação, que é o calor que sai do Sol. Temos a convecção, que é o aquecimento aqui, e a condução. No caso, a condução que está aqui seria a, a condução, tá? Que aqui está em inglês. Em inglês aqui. Bom, ainda aqui a condução térmica. Tá? O primeiro que vamos ver é a condução. É um processo de propagação de calor típica dos sólidos, certo? Visto que essas partículas elas estão mais próximas aí, já que é sólido, as partículas dela, de qualquer objeto sólido, ele é mais próxima, as partículas são mais próximas que de objetos líquidos e que objetos gasosos, tá? Quem está com o microfone ligado aí? Tá. Então, os sólidos têm as partículas mais próximas, que é a dos líquidos, e que é a dos gases. Tá? E os líquidos têm as partículas mais próximas que as dos gases. Então, dá para perceber que quanto mais rígido for, mais próximas são as partículas. Tá? Não sei se aqui vai trazer algum esquema assim, acho que não. Mas as partículas dos sólidos são bem próximas dos líquidos, são um pouco mais afastadas, e dos gases são muito afastadas. Tá? Basicamente é isso. Bom, esse processo ele ocorre aí como se uma partícula mais agitada, tá? No caso essa tem a maior temperatura, ela agitasse suas vizinhas. Como assim? Imagina essa imagem aqui. Essa aqui é a condução. Tá? Uma barra de ferro, um sólido. Conforme vai aquecendo aqui, essa parte que está mais próxima da temperatura, do calor, no caso aqui, por exemplo, o Sol, não é o Sol, mas qualquer objeto muito quente, tá? Quanto mais se aproxima, essa parte vai esquentando mais que essa outra extremidade aqui, certo? Porém, há uma condução de calor. As partículas que estão nessa extremidade aqui, elas estão
muito aquecidas e ela vai transmitindo o calor para as outras. E uma vai passando para a outra, e outra passando para a outra, e assim vai até chegar ao fim dela. Então, por isso que essa que está vibrando mais, ela faz com que as outras vibrem também. Tá? É isso que está falando aqui. Tá? Esse processo ocorre como se uma partícula mais agitada, ela agitasse suas vizinhas. Essas aqui vão agitando suas vizinhas e umas vão agitando as suas outras vizinhas até chegar ao final. Então, se essa partícula é muito quente, lá no fim também vai ter uma certa temperatura. Ok? Também vai sofrer um aquecimento, né? Isso aqui também está falando que é a mesma coisa que eu disse agora, né? Que isso vai acontecendo até que a propagação aí do calor chega a todo o corpo. Né? Então, os materiais, conforme sua condutabilidade térmica, ou seja, conforme a capacidade de conduzir energia térmica, eles podem ser classificados como os materiais condutores térmicos, que é aqueles que conduzem o calor com muita eficiência, né? Por exemplo, os metais, e os isolantes térmicos. Eles não conduzem o calor com eficiência. Por exemplo, a madeira. A madeira ela não conduz o calor. Se você pegar uma barra, no caso de madeira, e pôr no fogo, ela não vai conduzir o calor da extremidade que está no fogo até a extremidade que você está segurando. Ela vai sair queimando, ela não vai conduzir. Tá? Já o metal não. O metal, primeiro, ele vai aquecer a extremidade que está no fogo e vai conduzir esse calor até a outra extremidade onde está a sua mão. E depois que aquecer muito, mas muito mesmo, é que vai começar a derreter. Certo? Então aqui, a condução térmica em determinados materiais depende de sua propriedade física e química, como a condutibilidade térmica. E aqui nós temos um exemplo aqui de como é. Digamos essa barra de metal aqui, e você faz com que o fogo aqueça essa parte aqui. Essas vermelhas, deixa eu dar um zoom para você ver melhor. Essas partículas vermelhas, elas estão recebendo maior calor, tá? Já que o fogo está incidindo diretamente nelas. Então ela vai ter uma agitação maior, que é muito agitada. E ela vai fazer com que as vizinhas se agitem também. Essas muito agitadas vai fazer com que essas vizinhas a elas fiquem agitadas e essas vizinhas as agitadas ficarão pouco agitadas, mas aí receberão uma agitação das suas vizinhas, certo? Continuando. Convecção térmica é outra forma aí de propagação de calor. A convecção térmica é uma forma de propagação de calor que ocorre em partes de um fluido, tá? Um fluido, estou falando de algum material no seu estado líquido e gasoso, tá? Então já descartamos os sólidos aí. Essa convecção térmica é a forma de propagação de calor aí que ocorre nos materiais de estado sólido, perdão, do estado líquido e gasoso, certo? Esta forma de propagação de calor, ela ocorre aí nos materiais de estado líquido e gasoso pela sua maior liberdade aí entre as partículas, como eu falei. Os líquidos e os gasosos, eles têm as partículas mais afastadas em relação aos sólidos, né? As partículas do sólido elas são muito juntas uma da outra, por isso que é um sólido. Tá? Aqui, maior liberdade entre as partículas que compõem o material neste estado físico. No caso, se você pegar como a água, por exemplo, quando ela está congelada, as partículas estão bem próximas. Conforme vai aquecendo, as partículas vão vibrando, vão se afastando mais. Então, quando estão um pouco mais afastadas, são líquidas. Se continuar aquecendo, as partículas vão ficar muito mais afastadas e serão
gasosa, tá? Está no estado gasoso. Na convecção, a propagação de calor ela está relacionada com a diferença de densidade, tá? Entre diferentes partes do fluido. A diferença de densidade vai estar relacionada, se eu estou falando de um líquido, se pegar, por exemplo, essa imagem aqui, quanto mais no meio e mais abaixo, mais denso é. Tá? Essa parte da superfície aqui é menos densa e a parte do meio aqui ela é mais densa. Vamos já ver isso aí. Na maioria das vezes, corpos mais quentes, eles apresentam maior agitação de partículas. A gente já viu isso, né? Está mais quente porque tem partículas mais agitadas, né? Ocorrendo aí um volume maior e uma densidade menor. Um volume maior, aumentou seu volume, a densidade reduz. A densidade você imagina como um aperto, tá? Então, por exemplo, no mar, quanto mais fundo você for, maior é a densidade. Maior a pressão você sente, mais um aperto, maior o aperto é. Tá? Então, quanto mais na superfície, menor a densidade. Imagine que você está no mar ou na piscina, sei lá, e tenta afundar uma boia, alguma coisa com ar dentro. Você consegue, com uma certa facilidade, mergulhar toda essa bola, ou uma boia, né? Enfim, ali na superfície. Mas quando você tenta levar ela ao fundo do mar ou da piscina, sei lá, quanto mais ao fundo você tenta levar, mais difícil fica de manter ela. Porque a pressão, a densidade lá embaixo é maior. Tá? Então o aperto é maior lá embaixo, imagina assim. Então quanto maior o volume, no caso, o maior afastamento das partículas, consequentemente, né? Nós vimos isso, por exemplo, do termômetro, quando esquenta, as partículas se afastam e aumenta o seu volume. Foi isso que a gente viu. Nós vimos, né? Então, na maioria das vezes, corpos quentes eles apresentam a maior agitação de partículas, ou seja, as partículas estão mais afastadas. Consequentemente, tem um volume maior e, consequentemente, também terá uma densidade menor. Então, deslocando-se aí para cima. Tá? Quanto menor a densidade, mais na superfície é. Lembre-se do exemplo que eu dei no mar da piscina, né? Que a parte de cima é menos densa, a superfície. Corpos mais frios apresentam a menor agitação das partículas, ocupando um volume menor e uma densidade maior, deslocando-se aí para baixo. Uma movimentação de denominação corrente, essa movimentação aí é denominada corrente de convecção. Vejam aqui, por exemplo, tem esse cilindro aqui com água dentro, tá? Pode ser uma panela, imagine qualquer coisa, pode ser um copo, enfim. Onde está aquecendo o seu centro aqui. Veja, o fogo está pegando no seu centro. Não pega nas laterais, né? Apenas no centro. E é onde aquece. Aquece o centro do recipiente. Então, essa parte que é aquecida, ela vai subir, porque a densidade aqui está menor, porque está aquecendo, as partículas estão se afastando. Então, vai subir. Quando chega lá em cima, a densidade é menor. E aí, os lá de cima que estão mais frios, a densidade maior, né? E a temperatura menor, como está mais frio, eles vão descer. E quando chegam embaixo, aquece novamente, sobe e assim fica girando. Tá? Ficam sempre girando. O que tem maior calor, maior temperatura, que está mais quente, consequentemente menos denso, sobe. Está mais frio e mais denso, desce. E assim fica girando. Aí veja outro exemplo de densidade. Você pegar um copo, nesse copo tiver água, certo? Qualquer água, água normal mesmo. E aí você coloca areia. A areia ela é mais rígida, ela é sólida, né? É mais dura, é mais densa que a água. Por isso ela vai para o fundo, ela não boia, certo? Se você colocar óleo, o óleo ele é menos denso que a água. Então ele fica na superfície. Então vai ficar a areia embaixo, a água no meio e o óleo em cima, certo? Porque
A areia é mais densa que a água e a água é mais densa que o óleo. Então, vamos lá. A última forma aí, nós vimos, de propagação, é a irradiação. Ela é a propagação de calor que ocorre em qualquer material, em qualquer meio material, né? E também no vácuo. Como assim no vácuo? O que é o vácuo? No espaço. Quando você sai da superfície da Terra, quando sai da atmosfera, ali é o vácuo. Tá? Não tem nada, não tem gravidade, não tem ar, não tem nada. Se um corpo sair da superfície da Terra, quando chega no vácuo, ele se explode em milhões de partículas, porque não tem pressão, não tem densidade que precisa ter. Tá? Os corpos eles trocam calor por ondas eletromagnéticas, é a forma de troca de calor por irradiação, que pode aí chamar de radiação térmica. Exemplo de radiação: a luz solar, a energia solar, o calor que nós recebemos do Sol, ele viaja todo o vácuo entre o Sol e a Terra. Tá? Essa radiação ela sai do Sol, esse calor sai do Sol, passa por todo o vácuo, todo o espaço, até chegar na Terra. Tá? E essa troca de calor aí do Sol com a Terra é feita através de ondas eletromagnéticas. Nós chamamos de radiação térmica, radiação solar. Nesse caso, quando vem do Sol, radiação solar. Tá? Já fica bem mais simples de entender quando eu estou falando aí radiação, você imaginar do Sol. Tá? Então, todos, tá? Todos os corpos, eles, no caso, todos os corpos aí dotados de temperatura, eles emitem e absorvem radiação térmica. Então, qualquer corpo que tenha temperatura, eles emitem e também absorvem radiação térmica. Exemplo, nosso corpo. Nós temos uma temperatura, então nós emitimos calor e também absorvemos radiação térmica. Certo? Se você sair aí a meio-dia, se não estiver chovendo, claro, você vai estar absorvendo a radiação térmica e vai aumentar a sua temperatura. Assim como se você está super quente e alguém com frio, você pode transmitir também calor para essa pessoa que está com frio, certo? Ou se você está quente, você pega um gelo, coloca um gelo na sua mão, esse gelo vai derreter, porque você está emitindo calor para o gelo, né? No caso, se você não encostar nele, esse calor transmitido será radiação térmica. Exemplo aí de radiação em nosso cotidiano quando sentimos calor ao nos aproximarmos aí de uma fogueira ou até mesmo do fogão, né? O fogão que tiver com o fogo ligado, você sente esse calor aí, é uma radiação térmica. Então, o calor que acontece aí no planeta Terra, ele acontece pelo processo de radiação dos raios solares que chegam até o nosso planeta e aprisiona, digamos assim, esse calor aí através da atmosfera, do efeito estufa. Acho que já falei isso na turma de vocês. Não lembro se foi na turma de vocês ou foi no 9º ano, mas já falei. Que os raios solares, a radiação solar, ela atinge a Terra e a tendência é voltar, tá? É refletir. Só que quando ela é refletida, parte dela consegue sair da atmosfera e outra parte ela é retida na atmosfera devido ao efeito estufa. O efeito estufa ele é essencial, tá? Precisamos dele para manter a temperatura na Terra, senão seria extremamente frio. Tá? Então é necessário o efeito estufa para manter a temperatura na Terra. O problema é, com a emissão de gases poluentes, nós estamos aí intensificando o efeito estufa, ou seja, está retendo mais radiação do que deveria. Você deveria manter uma radiação aí de, sei lá, de 10, por exemplo, com a intensificação pode estar retendo 15. Então, 5 a mais do que deveria. Isso aí já causa efeitos, já causa aí, por exemplo, é uma das causas do derretimento das calotas polares. Tá? Bom, vamos já continuidade aqui.
Se a quantidade absorvida é maior que a emissão, a temperatura aumenta. Ou seja, se a gente absorve mais calor do que emitimos, do que liberamos, nossa temperatura vai aumentar. Caso contrário, a temperatura diminui, né? Se nós emitimos mais do que recebemos, a temperatura vai diminuir. Aí tem uma dicasinha para você montar em seu caderno um mapa conceitual, abordando aí as 3 formas de propagação de calor: a condução, convecção e radiação. Oxi, no final da aula tem eu querendo entrar. Bom, isso aqui fica a critério de vocês. Quem entrou depois, eu passei no início da aula essas 5 questões. Tire print, façam e envie para mim até o fim do dia. Que aí é referente ao assunto que nós vimos anteriormente, tá? Tá. Que fala aí de calor latente, calor sensível, calorias, enfim. Vocês façam essas 5 questõezinhas e mandem para mim. Tirou o print? Já tirei print. Eu também. Sim. Pronto, ótimo. Agora tire print. De cabeça para baixo aqui. Tire print dessas outras 4 questões aqui. E essas 4 é do que a gente viu agora. Vocês vão enviar para mim até terça-feira. Tá. Já tirei. Pronto. Essas 5 é para hoje. Que era para ter passado quarta, era para ter mostrado ela quarta. Mas e essas E a outra? essas 4 para terça. Certo? Segunda não teremos aula. Não, deixa para quarta essa. Deixa para quarta-feira que nós temos aula na quarta. Segunda não temos, que é Dia das Crianças, né? Então deixa essa aqui para quarta. Essa hoje, essas 5 hoje, essas 4 quarta-feira. Certo? Até quarta, né? Claro, você pode fazer antes e enviar, mas é até quarta. Ok? Ok. Ok. Ô, professor, o Meet do senhor também atualizou? O quê? O Meet do senhor também atualizou? Não sei. É porque eu uso no computador, O então. meu tá todo preto. Eu também uso no Tá computador. diferente. É porque eu uso no computador, então não sei. Mas tá preto mesmo, né? Tá no computador também tá. Tá, e aqui uma abordagem rápida aqui, mostrando as 3 formas de propagação de calor. Temos a madeira aqui queimando, ela está emitindo aí radiação. Essa radiação vai aquecer essa superfície aqui, né? Essas partículas de água aqui, elas vão começar a esquentar, a aquecer. Quando ela começar a aquecer, o que está acontecendo? Convecção. Uma partícula vai aí aquecendo. Nós vimos convecção aqui, que é essa parte que a água fica girando, né? É isso aqui. Então é o que está acontecendo lá, ó. Dentro do bule aqui, da chaleira, é o que está acontecendo nessa água aqui, está girando, tá? Está aquecendo e girando. E nesse metal aqui, ó, ele começa o aquecimento aqui, é a condução, tá? Começa o aquecimento nessa superfície e vai subindo até chegar aqui. Um exemplo bem cotidiano aqui. Você coloca uma panela no fogo, uma frigideira no caso, que tem esse aqui, o fogo está esquentando aqui, ó. Ela começa esquentando aqui, mas se você tocar aqui, você se queima. Por isso tem essa proteção, tá? Bom, é isso por hoje. É uma aula só, falta 4 minutos para acabar. Então encerramos aqui. Temos aula agora só quarta-feira. Tenha um bom dia, um bom final de semana.